Olá, queridos, boa noite, que bênção, mais um dia, né? Nós estamos aqui na Casa de Deus, reunidos com o propósito de celebrarmos o nome do Senhor Jesus e também ouvirmos a palavra. E eu creio que logo, logo vamos estar todos juntos aqui, reunidos, para fazer um grande culto de celebração ao nome do Senhor. E nesse dia de hoje, nessa noite, vai estar ministrando aqui pastor Israel Barros. Quero abençoar a vida dele, declarar no nome de Jesus que o Senhor possa te usar de uma forma especial, que o Espírito Santo fale através da sua boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, gente. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos começar agora e colocar isso diante de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações, às nossas vidas. Deus, que essa palavra que nós possamos entender, Espírito Santo, essa palavra, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado aos nossos corações. Pai, que ela possa permanecer em nossos corações como uma semente muito boa que vai dar fruto, ó Pai, no seu tempo. Deus, muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, o tema dessa mensagem que nós gostaríamos de compartilhar nessa noite é: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Eu acredito que todo esse momento que nós estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo, muitas vezes essa é a pergunta que mais a gente ouve, né? De quem é a culpa? O que está acontecendo e quem é o culpado de tudo isso que tem acontecido no nosso mundo, no nosso planeta, nas nossas vidas, né? E nessa noite, eu quero propor aqui uma reflexão a respeito desse assunto, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Jesus nos ensina. E você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 9, no versículo 1. Você pode ler aí comigo, acompanhar. E diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Para que se manifestem nele as obras de Deus. Gente, o interessante é que, em outras palavras aqui, os discípulos perguntaram: Jesus, de quem é a culpa desse cego de nascença? De quem é a culpa dessa pessoa ter essa cegueira? De quem é a culpa disso estar acontecendo com essa pessoa? E Jesus, ele foi muito claro, né? Ele falou: olha, a culpa não é por conta nem do pecado dele e nem do pecado dos pais. Aqui a palavra diz, né, que Jesus falou: nem ele pecou e nem os seus pais. Mas é claro, né, que todos nós pecamos, isso é óbvio. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que o pecado, que aquela questão não era consequência do pecado daquele cego de nascença. O que ele estava dizendo aqui é que o que estava acontecendo naquele momento não era uma consequência do pecado dos pais ou do pecado daquela pessoa, e sim o quê? Para que se manifestasse, em outras versões está, para que se manifestem a glória, para que se manifeste a glória de Deus. Nessa minha versão, tá? Para que se manifestem nele as obras de Deus. E sabe, gente, nesse cenário que nós estamos vivendo, é muito fácil a gente ouvir muitas pessoas tentando detectar de quem é a culpa, aonde é que está o errado, quem foi que errou, né? Infelizmente, muitas pessoas até colocam nomes, né, nos culpados e uma série de coisas. Porém, gente, uma coisa é certa, né, que tudo que já está acontecendo não tem como a gente mudar o cenário atual. Porém, eu acredito que também a solução está no nosso posicionamento.
né? E eu quero ler também um outro capítulo que está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 1. Você pode acompanhar aí comigo. Lucas 13, 1. E diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe, gente, isso é um fato bem interessante, onde aconteceu esse incidente, né, na Torre de Siloé, que inclusive era no mesmo cenário onde nós lemos em João, no capítulo 9, que era exatamente ali perto do poço de Siloé, perto do tanque de Siloé, de toda aquela cidade ali. E é bem interessante, é que Jesus pega e ele fala o seguinte: olha, aconteceu isso sim, aconteceu essa tragédia, sim, aconteceu. Porém, eles não são mais culpados do que vocês. Eles não são mais culpados do que nós, ele colocou assim, do que os habitantes de Jerusalém, do que todos nós. Ou seja, não é certo a gente achar agora, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Se existe um culpado, gente, em tudo isso, o culpado somos nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós contribuímos para essa série de desastres naturais que vem acontecendo. Não somente falando do coronavírus, mas de uma série de outros desastres naturais. A culpa não é somente dos pecadores, a culpa não é somente das pessoas ali, mas a culpa é nossa. Nós precisamos repensar sobre o nosso papel como igreja, o que nós temos agregado no nosso mundo, qual é a nossa posição. Às vezes é muito fácil a gente condenar um pecador que a Bíblia diz explicitamente que aquilo é pecado, porém muitas vezes nós pecamos também poluindo a natureza, também contribuindo com a destruição do meio ambiente. Ou seja, isso também não deixa de ser um pecado, isso também não deixa de ser uma consequência das nossas ações. Isso não deixa de ser a lei da semeadura, que é uma lei universal, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Não tem como, se eu estou plantando a destruição da natureza, se eu estou plantando a destruição, querendo ou não, da nossa sociedade, o que eu vou receber para mim, sendo eu cristão ou não? A destruição. Então esse é o momento de nós repensarmos naquilo que nós estávamos fazendo. E Jesus é bem claro: olha, vocês pensam que os outros são mais pecadores do que vocês? De jeito nenhum. Todos igualmente pecaram. Todos igualmente pecam. E nós precisamos nos arrepender como humanidade. Não somente como um povo cristão, não somente como um povo assim, um assado. Não estou falando aqui, né, de situações separadas, não. Como humanidade, nós precisamos entender que todo o nosso papel é cuidar desse mundo, dessa terra que Deus tem nos confiado. A gente não pode pensar: não, ainda bem que um dia eu vou morar no céu e tudo aqui vai queimar e tudo aqui vai acabar. Não, Deus nos deu como essa terra como nossa responsabilidade. O que a gente tem feito? O que nós estamos fazendo? Às vezes, eu estou falando aqui, mas são pequenas coisas, como por exemplo, a gente jogar um lixo na rua, a gente poluir a natureza de alguma forma, nos igarapés e alguma coisa. Aí quando tem a enchente, a gente coloca a culpa na prefeitura. Mas quando o nosso papel como cidadão, a gente não está fazendo de contribuir para a limpeza, de contribuir para o bem-estar da sociedade, né? Ou seja, às vezes a gente pensa que pecado é somente aquilo, né, que a Bíblia condena veemente ali, mas não, isso também é um pecado contra a nossa própria humanidade, um pecado contra o nosso próprio planeta, e não deixa de ser indiretamente um pecado contra Deus. Então isso é muito sério, nós precisamos refletir a respeito disso.
E aí é que muitas vezes a gente acaba se perguntando, mas e aí, essa culpa aí, o que está acontecendo? E é uma vingança de Deus, uma ira divina, alguma coisa? E olha só, abra a sua Bíblia, aí em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, você pode acompanhar comigo. Mateus 5,6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe, gente, isso é muito interessante, é muito forte, porque às vezes, facilmente, nós confundimos fome e sede de justiça com fome e sede de vingança. Muitas vezes, né, quando, por exemplo, quando a gente sempre tem essa questão de querer achar o culpado, mas a gente deseja achar o culpado para quê? Para fazer com que aquele culpado pague pelos maus feitos que ele fez. A gente acredita, né, que não, quando eu achar o culpado assim e tal, aí sim a justiça vai ser feita, porque ele vai ser condenado e tal. Eu não estou dizendo que é errado isso. Eu acredito, como eu falei, eu acredito que realmente, né, todo pecado tem a sua consequência e que a lei da semeadura existe, aquilo que o homem planta, ele colhe. Porém, qual é a nossa reação diante do culpado? Qual é a nossa reação diante de todas essas coisas que acontecem? E Jesus ele fala, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, por muito tempo eu pensei que a fome e a sede de justiça é aquele exigir os meus direitos com todas as forças e com todo e tal, e fazer aquele negócio, não, porque se alguém me desrespeitar, e eu vou ter que ir lá, e vou ter que brigar, e vou ter que agir porque eu estou dentro do meu direito, então isso é a justiça. Porém, gente, biblicamente falando, nós acreditamos que Jesus é a justiça de Deus para nós, para a nossa humanidade. E qual foi a reação de Jesus? A reação de Jesus não foi condenar ou acusar o culpado, mas a reação de Jesus, ele achou o culpado e ele fez o quê? Ele perdoou, na verdade, ele se fez culpado por nós. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas não é uma justiça terrena, é a justiça de Deus. E o que consiste a justiça de Deus? É exatamente no perdão de pecados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede dessa justiça. Aqueles que entenderam esse evangelho, que é o evangelho de Jesus, o evangelho que Cristo nos pregou, o evangelho onde ele falou, olha, eu vou até ler aqui aquele texto da mulher que foi pega em adultério, que está em João, no capítulo 8, a partir do versículo 3, que é muito interessante isso aqui, que vai complementar para essa justiça que eu estou falando aqui. João 8:3, João capítulo 8, versículo 3 diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem alguma coisa para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, gente, particularmente essa é uma das histórias que mais me cativam na Bíblia. Uma das histórias que mais eu vejo a misericórdia, o amor,
o perdão e a bondade de Jesus na Bíblia inteira. E é uma história que particularmente eu gosto muito. E você sabe o que é interessante, gente? Que pela lei, pela justiça da lei de Moisés, pela justiça da lei mosaica daquela época, a justiça seria feita quando aquela mulher fosse apedrejada. Então essa era a justiça, era o que? Achar o culpado e condená-lo e fazê-lo pagar por tal pecado. E o que é mais interessante, gente, é que aquela mulher foi levada até Jesus. E o que eles esperavam de Jesus? Exatamente essa justiça terrena, essa justiça legalista. Mas Jesus foi completamente contra esse tipo de justiça. O que Jesus falou? Ele chegou com aquela mulher e falou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Cadê aquelas pessoas que te condenavam? Realmente, pela lei, era para você ser apedrejada, porém, eu não te condeno, eu não vou te julgar. Vai e não peques mais. Sabe o que aconteceu ali, gente? O perdão gerou o arrependimento naquela mulher. Ela foi perdoada e porque ela foi perdoada, ela pôde se arrepender de toda a vida que ela levava. E Jesus falou: olha, vai e não peques mais, mude de vida. Você está tendo agora uma oportunidade, por quê? Porque é o perdão que nos faz mudar de consciência, de posicionamento, de mentalidade. É através do perdão de Cristo que nos faz ter uma nova perspectiva sobre a justiça de Deus. E aí Jesus fala: olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E é da justiça de Deus que nós precisamos ter fome e sede. Não da justiça terrena, uma justiça que condena, que acusa, que culpa, mas uma justiça de Deus que perdoa o pecador, que perdoa aquele a quem realmente merece ser condenado, merece ser considerado culpado. Mas Jesus, ele não nos condena. E sabe, gente, eu quero encerrar aqui voltando na verdade para João, capítulo 9, versículo 7. E ele diz assim, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Vocês lembram quando a gente leu no versículo 3, que ele disse, não era, que ele fala bem assim, ele no versículo 3 que diz bem assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Gente, quais são as obras de Deus? Em outras palavras, para que nele fosse manifestada a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Ou quem é responsável por levar essa glória de Deus? Gente, somos nós, é a igreja. O nosso papel hoje não é achar o culpado, e sim o quê? Achar a cura. O nosso papel hoje não é condenar falando, olha, é fulano que errou, é ciclano que errou, ou a culpa assim, assim, assado, não. A gente já sabe, nós já sabemos, eu já falei aqui, a gente já tem a noção de quem é a culpa. Então qual é a nossa posição agora? É justamente levar a cura, levar o amor. É justamente que através das nossas vidas sejam manifestadas as obras de Deus. E quais são as obras de Deus, gente? É exatamente o amor, a caridade, é exatamente o companheirismo, é exatamente a gente o quê? Entender o momento que nós estamos vivendo e começar a agir de acordo com o que a palavra diz. Jesus não condenou o pecado nem daquele cego e nem da família daquele cego. Ele simplesmente falou, olha, aqui vai ser manifestada a glória de Deus. Essa é a nossa posição como igreja. Manifeste a glória de Deus na sua casa mesmo, com a sua família. Muitas vezes é como se fosse um desafio muito grande, ficar todo mundo em casa, ficar todo mundo com as suas famílias, né? Se envolver nos relacionamentos familiares, né? E às vezes é muito complicado tudo isso, porém, sabe, gente, é através daí que eu começo a manifestar a glória de Deus, através do meu domínio próprio, através do meu caráter, eu sempre digo, né, que só quem pode afirmar se eu realmente sou homem de Deus são aquelas pessoas que convivem comigo.
São aquelas pessoas que dormem e acordam comigo, aquelas pessoas que estão ali no meu convívio social. Eles sim podem falar se eu sou homem de Deus ou não. Por quê? Porque eles estão presenciando, ali eles estão vivendo comigo, estão vendo se realmente aquilo que eu prego condiz com o que eu sou. E sabe, gente, é assim que eu manifesto a glória de Deus, através da minha vida. Não é somente eu fazendo, mas é principalmente eu sendo a resposta de Deus para essa geração. Sabe, esse é o nosso maior desafio. Seja a resposta de Deus. Pare de acusar, colocar a culpa não sei quem, colocar a culpa no outro, colocar a culpa assim, assim, assado. E comece a falar o que eu posso fazer para manifestar as obras de Deus através da minha vida. O que eu posso fazer para manifestar a glória de Deus através da minha vida. Sabe, gente, vamos decidir viver esse estilo de vida da justiça de Deus, perdoando o culpado e fazendo com que nesse culpado se manifeste a glória de Deus, fazendo que nós, culpados, sejamos também, que nós possamos manifestar a glória de Deus através das nossas vidas e através do perdão de Jesus. E nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Deus, no nome de Jesus, eu oro agora e peço para que o Senhor possa estar tocando no coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Deus, que o Teu perdão, que nós possamos ter a consciência do Teu perdão, porque eu acredito que é o Teu perdão que nos conduz ao arrependimento. Que nós possamos ter essa consciência do Teu perdão, do Teu amor. E como igreja, como sociedade, como humanidade, nós nos arrependemos das nossas falhas e dos nossos erros. E Deus, por favor, nos ajude nesses momentos que muitas vezes são difíceis, muitas vezes é complicado de conviver, é complicado muitas vezes suportar, muitas vezes são parentes nossos que estão padecendo, são amigos, pessoas que nós conhecemos. Mas Deus, por favor, nos ajude nessa hora. E que através das nossas vidas sejam manifestas as obras de Deus. Que nós possamos manifestar a glória de Deus através das nossas vidas, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero orar também por você, que entendeu essa palavra e deseja entregar a sua vida a Jesus. Que esse perdão todo gerou um arrependimento enorme na sua vida. Que isso te trouxe a consciência do amor, da graça e do perdão de Deus sobre você. Eu quero orar com você nessa hora. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, completamente a Jesus, coloque a mão no seu coração. E eu vou orar com você e você vai repetir essa oração comigo. Querido Jesus, me perdoe de todos os meus pecados. Me perdoe porque um dia eu andei afastado da Tua presença, mas hoje eu desejo de todo o coração me entregar por completo a Ti, meu querido Jesus, e que o meu nome seja achado no livro da vida. E a partir de hoje eu creio que a minha vida, que os meus pensamentos, que a minha conduta não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.